a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, a purificação do templo, a figueira infrutífera, o batismo de João, a parábola dos dois filhos e a parábola dos lavradores maus. A parábola da festa de casamento, das bodas, a questão do imposto, os saduceus e a ressurreição, o grande mandamento, o Cristo, filho de Davi. Jesus censura os escribas e os fariseus e faz uma lamentação sobre Jerusalém. A destruição do templo, o princípio das dores, a grande tribulação, a vinda do Filho do Homem, a parábola da figueira, exortação à vigilância, a parábola do servo fiel e do servo mau, a parábola das 10 virgens, a parábola dos talentos, o grande julgamento. Tudo isto nós vamos estudar neste vídeo. Seja bem-vindo ao nosso canal e se você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim, sempre quando eu disponibilizo um novo vídeo, você já é avisado. Aproveita, deixe seu joinha e seu likezinho para motivar o professor. Faça seu comentário, todos os comentários são respondidos. E nos ajude na divulgação do nosso canal, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa Palavra de Deus. Agora, chega de moleza, vamos trabalhar. Nesta série, nós estamos estudando os livros do Novo Testamento, capítulo por capítulo. Nós estamos no primeiro livro, Evangelho segundo escreveu Mateus, que é formado por 28 capítulos. Com este vídeo, nós vamos concluir 25 capítulos. Ficarão restando apenas 3 capítulos para concluirmos o Evangelho segundo escreveu Mateus. O capítulo 21 é formado por 46 versículos e dividido em 6 partes. A primeira parte começa no primeiro versículo e vai até o versículo número 11. Tema: a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Segunda parte, do versículo 12 até o versículo 17. Tema: a purificação do templo. Terceira parte, do versículo 18 até o versículo 22. Tema: a figueira infrutífera. Quarta parte, do versículo 23 até o versículo 27. Tema: o batismo de João. A quinta parte, do versículo 28 até o 32. Tema: a parábola dos dois filhos. E sexta e última parte, do versículo 33 até o versículo 46, que é o último versículo. Tema: a parábola dos lavradores maus. A primeira parte, como nós vimos, são 11 versículos. Vamos para a leitura. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: vão até a aldeia que está diante de vocês e logo encontrarão presa uma jumenta e, com ela, um jumentinho. Desprendam e tragam para mim. Antes de concluirmos a leitura desta primeira parte, vamos dar uma olhadinha no nosso mapa? O mapa da região onde Jesus exerceu seu ministério, a cidade de Jerusalém. E neste segundo mapa nós temos Jerusalém, os muros da cidade, o templo, Getsêmani, aldeia de Betfagé, Monte das Oliveiras e Betânia. Betânia fica aproximadamente 6 quilômetros de Jerusalém e Betfagé mais ou menos a metade, 3 quilômetros. Antes de dar continuidade na leitura dos versículos que estão faltando para concluir esta primeira parte, existem algumas informações importantes dentro do contexto histórico. Por exemplo, este evento começa no primeiro dia da semana, no domingo. Na linha do tempo é mais ou menos uma semana antes da crucificação de Jesus. Outra observação:
Os líderes religiosos da época, os fariseus e os saduceus, estavam tramando a morte de Jesus. O sumo sacerdote também está envolvido nesta trama. Outro detalhe, a multidão que acompanhava Jesus estava esperando uma libertação política, uma libertação do domínio do Império Romano. Esse detalhe é importante. Sobre os dois discípulos que Jesus envia para buscar os animais, provavelmente seriam Pedro e João. Não tem como afirmar, mas como Jesus também envia os dois para preparar a Páscoa, os estudiosos acreditam que se trata de Pedro e João. Repito, não tem como afirmar. Sobre a comparação com os outros evangelhos, isto será feito quando nós estudarmos os outros evangelhos. E antes de concluirmos a leitura desta primeira parte, eu já ia me esquecendo de lembrar você que todos os slides que eu apresento durante as aulas, durante os vídeos, ficam disponíveis no nosso site, no www.icp.com.br. Você pode baixar este material. Eu aconselho você baixar este material, porque ajuda muito no aprendizado. Vamos agora para a leitura de mais 3 versículos, do 3 até o 5. E se alguém disser alguma coisa, respondam: o Senhor precisa deles, e logo ele deixará que vocês tragam os animais. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta. Digam à filha de Sião: eis que o seu rei vem até você, humilde, montado em jumenta e num jumentinho, cria de animal de carga. Esta profecia está registrada no livro do profeta Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Vamos ler? Alegre-se muito, ó filha de Sião, exulte, ó filha de Jerusalém. Eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado em jumento, no jumentinho, cria de jumenta. Percebeu que a entrada triunfal é o cumprimento desta profecia? Vamos concluir agora a leitura da primeira parte. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes havia ordenado, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas capas e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas capas no caminho e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante dele como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões respondiam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. O termo Hosana significa salve, louvamos-te, salve agora, ajuda pedimos-te. É uma expressão de júbilo, uma expressão de alegria. Vamos agora para a segunda parte. Versículos do 12 até o 17. Tema: a purificação do templo. Vamos para a leitura da segunda parte, Mateus capítulo 21, versículos do 12 até o 17. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que se vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. A profecia citada por Jesus foi registrada por 2 profetas, profeta Isaías e profeta Jeremias. Vamos ver os textos? Profeta Isaías, capítulo 56, versículo 7. Também os levarei ao meu santo monte e lhes darei alegria na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar.
porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Agora o profeta Jeremias, capítulo 7, versículo 11. Será que este templo que se chama pelo meu nome é um covil de salteadores aos olhos de vocês? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Percebeu o cumprimento literal destas profecias no templo com o Senhor Jesus? Os versículos registram a indignação de Jesus, a revolta de Jesus, porque eles estavam fazendo comércio no templo. E a família do sacerdote também estava envolvida. A classe religiosa estava se enriquecendo com o comércio de animais que eram utilizados para o sacrifício, principalmente as pombinhas que eram vendidas para as pessoas mais pobres. Isto gerava muita riqueza. Daí a indignação de Jesus, daí Jesus expulsá-los do templo. Infelizmente, nós vemos isto nos dias atuais. Líderes religiosos se enriquecendo com ofertas, com dízimos. Claro que não podemos generalizar, claro que não são todos, lógico que não, mas isto existe nos nossos dias. Você sabe do que eu estou falando, e isto provocou a ira de Jesus. Agora um detalhe, Jesus está como servo, veio para servir e ficou indignado. Imagina quando Jesus retornar, então, para julgar as pessoas, julgar os falsos mestres, os falsos líderes religiosos. Devemos ter muito cuidado, porque, repito, no retorno de Jesus ele voltará como juiz, não mais como servo. Entendeu? Vamos concluir a leitura da segunda parte, do versículo 14 até o 17. Cegos e coxos se aproximaram de Jesus no templo e ele os curou. Mas, quando os principais sacerdotes e os escribas viram as maravilhas que Jesus fazia e as crianças que gritavam no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e perguntaram a Jesus: Você está ouvindo o que estão dizendo? Jesus respondeu: Sim. Vocês nunca leram? Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade e foi para Betânia, onde passou a noite. Esta profecia que Jesus citou está registrada no livro de Salmos, Salmo número 8, versículo 2. Vamos ler? Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. O versículo 17, que é a conclusão da segunda parte, a purificação do templo, ele termina dizendo que Jesus voltou para Betânia e passou a noite em Betânia. Vamos rever o nosso mapinha? Veja que Jesus está na região de Betfagé, caminha pelo Monte das Oliveiras e entra na cidade. Faz a purificação do templo, ou seja, expulsa os mercadores do templo, condena aquela atitude e retorna para Betânia, que está a mais ou menos 6 quilômetros de distância. E ele vai passar a noite em Betânia. Em Betânia é onde está aquela família muito querida de Jesus, Lázaro e suas duas irmãs, Maria e Marta. Vamos agora para a terceira parte. Terceira parte, versículos do 18 ao 22. Tema: a figueira infrutífera. Esta terceira parte, cujo tema é a figueira infrutífera, é registrada por apenas mais um evangelista. Vamos ver? Em Marcos, capítulo 11, versículos do 12 ao 14 e 19 ao 24. Lucas e João não registram este evento. Vamos para a leitura do texto da terceira parte, Mateus capítulo 21, do versículo 18 até o 22. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome.
E, vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas não encontrou nada, a não ser folhas. Então Jesus disse à figueira: nunca mais nasça fruto de você. E a figueira secou imediatamente. Quando os discípulos viram isso, ficaram admirados e disseram: como a figueira secou depressa. Ao que Jesus lhes respondeu: em verdade lhes digo que, se tiverem fé e não duvidarem, não somente farão o que foi feito à figueira, mas até mesmo se disserem a este monte: levanta-se e joga-se no mar, assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. Sobre a questão da figueira ter secado, existem muitas especulações sobre esta atitude de Jesus. Portanto, não vamos entrar nessa questão. Só vamos ressaltar a questão da fé, como ela é importante. E nós sabemos que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Portanto, quanto mais nós lermos a palavra de Deus, mais a nossa fé será aumentada. Esse detalhe é muito importante, até porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. Vamos continuar. Quarta parte, versículos do 23 até o 27. Tema: o batismo de João. Esta parte, o batismo de João, também é registrada em mais 2 evangelhos. Vamos ver? Marcos capítulo 11, versículos do 27 ao 33 e Lucas capítulo 20, versículos do 1 ao 8. João não registra este evento. Vamos para a leitura. Mateus capítulo 21, versículos do 23 até o 27. Jesus entrou no templo e, quando já estava ensinando, os principais sacerdotes e os anciãos do povo se aproximaram dele e perguntaram: com que autoridade você faz estas coisas? E quem lhe deu esta autoridade? Jesus respondeu: eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Se me responderem, também eu lhes direi com que autoridade faço estas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E eles discutiam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não acreditaram nele? Mas se dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideram João um profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E ele, por sua vez, lhes disse: então eu também não lhes digo com que autoridade faço estas coisas. Percebeu que esse texto ele é autoexplicativo. O escritor Mateus registra o motivo por que eles não tinham como dar uma resposta para Jesus. Na época, os fariseus, saduceus, escribas, eles eram especialistas em fazer perguntas. Eles eram treinados para perguntar. E Jesus dá uma resposta fazendo uma outra pergunta. E aí não tinham como responder, porque eles não acreditavam que João Batista era um profeta enviado por Deus. Mas, com medo da multidão que acompanhava Jesus, não quiseram dizer isto. Agora, um detalhe importante sobre esta multidão. Esta multidão que agora está acompanhando Jesus e os religiosos ficam com medo desta multidão, esta mesma multidão será assediada pelos religiosos da época, pelos saduceus e pelos fariseus, e vão provocar, vão pedir a morte, a crucificação de Jesus. Isso é muito interessante. E nós vemos isso em nossos dias. Pessoas sendo seduzidas, manipuladas por falsas lideranças religiosas. Foi o que aconteceu na época. Nós vamos estudar isto mais na frente, com mais detalhes. Vamos para a quinta parte. Quinta parte, versículos do 28 ao 32. Assunto: a parábola dos 2 filhos.
Agora, sobre este registro nos evangelhos, tem um detalhe importante. Observe. Este registro só se encontra neste evangelho, Evangelho de Mateus. Antes de ler esta parte, é bom recapitular o significado de parábola. Parábola é uma narrativa alegórica que transmite uma mensagem indireta por meio de uma comparação ou analogia. É uma técnica de ensino e ela era muito usada na época de Jesus. Nós aprendemos isto em outros vídeos. Vamos para a leitura. Mateus capítulo 21, versículos do 28 até o 32. O que vocês acham? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vá hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Não quero ir. Mas depois, arrependido, foi. Dirigindo-se ao outro filho, o pai disse a mesma coisa. Ele respondeu: Sim, Senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Eles responderam: O primeiro. Então Jesus disse: Em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês. Porque João veio até vocês no caminho da justiça, e vocês não acreditaram nele. No entanto, os publicanos e as prostitutas acreditaram. Vocês, porém, mesmo vendo isto, não se arrependeram depois para acreditar nele. Importante notar que Jesus conta a parábola e depois ele mesmo explica o significado daquela parábola. Veja que a liderança religiosa da época, elas tinham conhecimento da verdade, diziam que obedeciam à verdade, à palavra de Deus, mas eram hipócritas, não obedeciam à palavra, não aceitavam a verdade, não aceitavam Jesus como Messias. Já os pecadores, os publicanos, as prostitutas, que eram desobedientes, aceitavam a palavra, obedeciam. É isto que Jesus explica e condena aquela classe religiosa por este motivo. E este também foi mais um motivo para eles odiarem Jesus, para tramarem a morte de Jesus. Vamos agora para a última parte. 6ª parte, versículos do 33 até o 46, que é o último versículo. Tema: a parábola dos lavradores maus. Esta última parte, a parábola dos lavradores maus, ela é registrada em mais 2 evangelhos. Vamos ver? Encontramos também esse registro no Evangelho de Marcos, no capítulo 12, do 1º versículo até o 12, e no Evangelho de Lucas, capítulo 20, versículo 9 até o 18. João não registra este evento. Vamos agora para a leitura da última parte. Mateus capítulo 21, versículos do 33 ao 46. Vamos ler primeiro até o 42. Escutem outra parábola. Havia um homem, dono de terras, que plantou uma vinha. Pôs uma cerca em volta dela, construiu nela um lagar, edificou uma torre e arrendou a vinha a uns lavradores. Depois ausentou-se do país. Quando chegou o tempo da colheita, o dono da vinha mandou seus servos aos lavradores para receber os frutos que cabiam a ele. Mas os lavradores, agarrando os servos, espancaram um, mataram outro e apedrejaram ainda outro. O dono enviou ainda outros servos em maior número, e os lavradores fizeram a mesma coisa com eles. Por último, o dono da vinha enviou-lhes o seu próprio filho, pensando: o meu filho eles respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram uns aos outros: este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e ficar com a herança dele para nós. E, agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o dono da vinha, que fará aqueles lavradores? Eles responderam: fará perecer horrivelmente aqueles malvados e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe entregarão os frutos no tempo certo.
Então Jesus perguntou: vocês nunca leram nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram? Essa veio a ser a pedra angular? Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Esta profecia citada por Jesus, ela está registrada também no livro de Salmos. Salmos 118, versículos 22 e 23. Vamos ler? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. De novo a palavra de Deus se cumprindo, o Antigo Testamento se cumprindo no Novo Testamento. Viu como é importante este paralelo? Como a palavra de Deus ela é verdadeira? Como por meio das profecias nós podemos chegar a esta conclusão da veracidade das Escrituras? Vamos agora para a conclusão desta última parte, versículos do 43 até o 46, que é o último versículo deste capítulo. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que Jesus falava a respeito deles e, embora quisessem prendê-lo, tinha medo das multidões, porque estas o consideravam como profeta. Percebeu? Jesus conta a parábola e ele mesmo explica a parábola. E esta explicação deixa aquela classe religiosa furiosa. Os saduceus e os fariseus passaram a odiar mais ainda Jesus e vão tramar a sua morte. Lembrando que tudo o que acontece neste capítulo, na linha do tempo, é mais ou menos uma semana antes da crucificação de Jesus. Antes de concluirmos, na nossa Bíblia, na Bíblia Apologética com os Apócrifos, tem uma notinha sobre este capítulo. É uma notinha sobre o islamismo, retirada do versículo 43. Vamos ler? Diz que o crime dos judeus contra Jesus privou-os da graça de Deus e que os filhos de Ismael são a pedra que os construtores rejeitaram. Agora vamos para a resposta apologética. Este material está registrado no rodapé da Bíblia Apologética. Se você já tem a Bíblia Apologética, você pode conferir. Ao analisarmos os evangelhos, não encontramos nada que sirva para consubstanciar tal doutrina. Quando lemos todo o texto com a devida atenção, compreendemos claramente a impossibilidade da estranha interpretação islâmica. O versículo se refere explicitamente à rejeição de Israel por parte de Deus e à intenção do Senhor de criar uma nova nação. Versículo 43, que é a igreja, constituída de todas as gentes. Efésios capítulo 2, versículos do 11 até o 15 e primeira carta que Pedro escreveu, capítulo 2, versículo 9. Com esta observação, nós concluímos o estudo do capítulo 21 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Lembrando que todos esses slides que eu apresento durante as aulas, durante os vídeos, ficam todos disponíveis no nosso site, no www.icp.com.br. Agora vamos estudar o capítulo 22, que é formado por 46 versículos e dividido em 5 partes. Vamos rever as partes? Primeira parte, do primeiro versículo até o versículo 14. Assunto: a parábola da festa de casamento. Segunda parte, do versículo 15 até o versículo 22. Assunto: a questão do imposto. Terceira parte, do versículo 23 até o 33. Assunto: os saduceus e a ressurreição. Quarta parte, do versículo 34 até o 40. Assunto: o grande mandamento.
E quinta e última parte, do versículo 41 até o 46, que também é o último versículo, assunto: o Cristo, filho de Davi. Vamos agora para a primeira parte. A primeira parte vai até o versículo 14, assunto: a parábola da festa de casamento. De novo, Jesus lhes falou por parábolas, dizendo... Sobre esta técnica de ensino, parábolas, nós já aprendemos na aula anterior. Se você perdeu, ela está aí disponível no playlist. Vamos em frente. O reino dos céus é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para seu filho. Enviou seus servos a chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos, dizendo: digam aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e animais de engorda já foram abatidos, e tudo está pronto, venham para a festa. Mas os convidados não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. Outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou furioso e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade deles. Então disse aos seus servos: a festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. Vão, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. E, saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou cheia de convidados. Nós sabemos que naquela época, quando o rei, uma autoridade, convidava pessoas para uma festa, neste caso uma festa de casamento, a pessoa que não fosse era uma falta de consideração, falta de respeito. Por isso que este rei ficou revoltado das pessoas não aceitarem o convite para a sua festa, festa do casamento do seu filho. Aí ele manda buscar todas as pessoas nas ruas, nas esquinas. E como é interpretado isso daí? Os convidados seriam o povo judeu, a nação eleita, a nação que Deus escolheu. Mas como recusaram o convite, não aceitaram Jesus como Messias, então os gentios foram convidados. Os gentios são todos aqueles que não são judeus. E o povo gentio era considerado como povo imundo, que vivia no pecado, na idolatria, prostituição. Então todas essas pessoas são convidadas. Ou seja, é a igreja. A igreja, ela está instalada no mundo inteiro. E esta é a mensagem da igreja, convidar as pessoas para o reino de Deus. É a mensagem do Evangelho, a mensagem de salvação. Esta é a interpretação desta parte da parábola. Agora veja que interessante esta segunda parte. Mas, quando o rei entrou para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então o rei ordenou aos serventes: amarrem os pés e as mãos dele e atirem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Os participantes recebiam um traje especial, mas um dos participantes não estava vestido com este traje especial, nupcial. E como interpretar esta parte da parábola? Significa que quando nós temos um encontro com Cristo, um encontro verdadeiro, nós passamos pelo processo da conversão. Isto é obra do Espírito Santo em nossas vidas, é a regeneração. Nós já aprendemos que a salvação é dividida em 3 partes. Se faltar uma das partes, não há salvação. E quais são as 3 partes? A justificação, a regeneração e a santificação. Veja, em nossos dias é possível observar as pessoas frequentando a igreja, mas como tradição, que não são comprometidas com a palavra de Deus, que não passaram pelo processo
genuíno da salvação, não são regeneradas de fato, não são santificadas. Por isso que o texto termina: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Nós vamos ver Jesus falando novamente sobre isto em outros versículos, em outros capítulos. Agora um detalhe, eu acrescentei no nosso estudo as notinhas que se encontram na Bíblia Apologética. A Bíblia que a nossa instituição lançou no ano 2000 e agora ela vem com os apócrifos, os 7 livros que estão a mais na Bíblia Católica. O livro de Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, 1 Macabeus, 2 Macabeus e acréscimos em Esther e Daniel. Se você acessar o nosso site, o www.icp.com.br, lá você vai encontrar a descrição completa da nossa Bíblia. E esta informação que eu vou ler agora está na Bíblia Apologética. Mateus capítulo 22, versículo 9. Convidai para as bodas a todos os que encontrardes. O universalismo, baseado na verdade que Deus é amoroso, propaga a crença de que todos serão salvos, indistintamente. Vamos ver agora a interpretação da Nova Era para o versículo 9. Diz que Jesus estava convidando seus amigos para a festa de Aquários, para o banquete do seu nascimento, ou seja, dessa nova era. Resposta apologética. O versículo 11 deste capítulo, que revela a necessidade da veste nupcial estar espiritualmente limpo, implica em que o convite de Cristo à salvação não é incondicional, antes está atrelada à necessidade de obediência ao Evangelho, que retrata o sacrifício vicário, situação que não se observou no indesejável convidado. No mesmo sentido, é explicitado pela Bíblia que, além da morte física que atinge crentes e incrédulos, existe a segunda morte, que atingirá somente os descrentes. A segunda morte está ocorrendo estritamente no campo espiritual, como eterna punição. Vamos agora para a segunda parte deste capítulo. Segunda parte, do versículo 15 até o 22, a questão do imposto. Vamos agora para a leitura. Então os fariseus se retiraram e consultaram entre si como surpreenderiam Jesus em alguma palavra. Enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos para lhe dizer: Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e que ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem se importar com a opinião dos outros, porque não olha para a aparência das pessoas. Assim sendo, diga-nos o que o Senhor acha. É lícito pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a maldade deles, respondeu: Hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda do imposto. Trouxeram-lhe um denário, e Jesus lhes perguntou: De quem é esta figura e esta inscrição? Eles responderam: De César. Então Jesus lhes disse: Deem, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, se admiraram e, deixando, foram embora. Como entender esta parte? Nós que estudamos a palavra de Deus, estudamos teologia, logo no início nós já aprendemos que nós temos duas vidas, uma vida espiritual e uma vida material, uma vida terrena, uma atemporal e uma temporal. A nossa vida temporal, ela tem prazo de validade. A média, por exemplo, de vida do brasileiro está em torno de 75 anos, 80 anos, essa é a média. Mas mesmo que a pessoa ultrapasse, dificilmente nós vamos encontrar uma pessoa com 120 anos. É muito raro. Então esta é a nossa vida temporal. E para nossa vida temporal, não necessariamente nós precisamos da Bíblia. Nós vamos encontrar pessoas felizes, países, por exemplo, o Japão, não é um país cristão, mas é um país economicamente abençoado, um país rico, um país que proporciona uma boa qualidade de vida
para os seus habitantes, para os japoneses. Então esta é a vida material. Agora, em se tratando da vida eterna, daí sim nós precisamos da Bíblia, da palavra de Deus. Voltando para o ensinamento de Jesus, ele não veio para resolver a questão financeira das pessoas, para resolver a questão econômica, para livrar o povo judeu do domínio do Império Romano. Não, ele veio para trazer salvação, ele veio tratar das coisas espirituais. Infelizmente, nós vemos nos nossos dias, claro que não podemos nunca generalizar, líderes religiosos misturando tudo, misturando, por exemplo, política com religião. São coisas antagônicas, não que seja pecado a política, o cristão ser um político, não. Isto não é pecado, mas precisa ter discernimento. A política trata das coisas terrenas, a religião, a igreja, da nossa vida espiritual. Portanto, o que é de Deus deve ser dado para Deus e o que é dos homens para os homens. É isto que o texto nos ensina. Agora, quando há uma mistura, aí vem a confusão, vem o escândalo. Esse ensinamento, ele é muito importante e muito atual. Vamos agora para o comentário apologético desse ensino. Lembrando que estes comentários, estas notas, estão no rodapé da Bíblia Apologética com os Apócrifos, publicação da nossa instituição, do ICP, Instituto Cristão de Pesquisas. Vamos ver a interpretação do Espiritismo. O versículo 21, dai, pois, a César o que é de César. Declara que este versículo está se referindo ao cumprimento dos deveres para com a família, a sociedade, as autoridades e os indivíduos. A resposta apologética. Sem dúvida, o objetivo do esclarecimento apresentado pelo Espiritismo é incutir na mente dos homens o entendimento de que o que vale nesta vida e para as vidas futuras é praticar tão somente atitudes socialmente corretas, omitindo as orientações bíblicas que se harmonizam com o plano de salvação. Devemos lembrar, no entanto, que o exercício de correção social, dever de todo cristão e homem da sociedade, não tem nenhuma valia para fins salvíficos, o que contesta frontalmente a equivocada tese espírita que afirma: fora da caridade não há salvação. Vamos para a terceira parte. Terceira parte do versículo 23 ao 33, assunto: os saduceus e a ressurreição. Vamos agora para a leitura. Naquele dia, alguns saduceus que dizem não haver ressurreição aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram: Mestre, Moisés disse, se alguém morrer não tendo filhos, o irmão desse homem deve casar com a viúva e gerar descendentes para o falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu e, não tendo descendência, deixou sua mulher para seu irmão. O mesmo aconteceu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa? Porque todos casaram com ela. Jesus respondeu: o erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam nem se dão em casamento, mas são como os anjos no céu. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês nunca leram o que Deus disse a vocês? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ele não é Deus dos mortos, e sim de vivos. Ouvindo isto, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. Os saduceus não acreditavam na ressurreição, na vida após a morte. E existem grupos religiosos que também negam, por exemplo, a imortalidade da alma. Negam o estado intermediário. O que é o estado intermediário? É quando a pessoa deixa o corpo. Nós usamos o termo morreu. Na verdade, a pessoa sai do corpo e continua consciente. E há 2 alternativas. Ou a pessoa vai para o paraíso ou vai para um lugar de tormento.
Nós já aprendemos sobre isso, eu tenho vídeos aí tratando desta doutrina, imortalidade da alma, o paraíso, o inferno. Qualquer dúvida vale a pena conferir. E Jesus deixa claro para os saduceus e mostra que eles estavam errando porque eles não estudavam, não conheciam as Escrituras. E o que eles não conheciam? Que no céu não se casa e nem se dá em casamento. Por quê? Para habitar no céu nós dependemos de um corpo glorificado, é o corpo que nós vamos receber do Senhor. Isto ocorrerá para os salvos na ressurreição, onde aqueles que já deixaram o corpo receberão um corpo glorificado. E os que estiverem vivos no ato do arrebatamento, da retirada da igreja da terra, também serão transformados. E Jesus deixa claro também que Deus não é Deus dos mortos. Logo, as pessoas que já deixaram o corpo estão conscientes. Infelizmente, como eu disse, essa doutrina é negada por alguns grupos religiosos, que se dizem cristãos, mas nós chamamos na teologia de pseudo-cristãos. Parece que é cristão, mas não é. Vamos ver o argumento apologético? Nem casam nem se dão em casamento, mas serão como os anjos. Meninos de Deus afirmam que no céu o relacionamento sexual será aberto, insinuando com isso que os anjos têm vida sexual ativa, mas sem compromisso matrimonial. Já o mormonismo declara que seus adeptos poderão casar e dar-se em casamento no céu. Vamos para a resposta apologética. Vejamos a resposta de Jesus. Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. A Bíblia afirma que seremos como os anjos de Deus no céu. Entendemos pelo texto que os anjos nem casam, nem são dados em casamento. Quando indagado pelos saduceus, o objetivo de Jesus não era discutir a respeito de quem seria parceiro sexual de quem, mas sim defender a verdade de que no céu não haverá relacionamentos conjugais. Uma vez que os nossos corpos estiverem ressurretos e glorificados, seremos como os anjos de Deus. Não casaremos nem procriaremos. Os anjos foram criados de uma só vez, não se procriaram. Aí vem a referência. Quanto ao sexo, as Escrituras ensinam que deve ser praticado apenas dentro do casamento. Aí vem as referências. Já o versículo 32, que diz não é Deus dos mortos, mas dos vivos, é utilizado pelo catolicismo romano. Cita este versículo para justificar a intercessão dos santos e Maria junto a Deus. Vamos para a resposta apologética. Jesus afirma que aqueles que já dormiram no Senhor, mortos para nós, estão na verdade vivos para Deus. Isso elucida a questão da sobrevivência da alma. Apocalipse capítulo 6, versículos de 9 a 11. Pois Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. O Senhor é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Todos esses homens já morreram, mas para Deus estão vivos. Não existe apoio escriturístico para a doutrina da intercessão realizada pelos santos. Os mortos estão conscientes no céu, mas não podem entrar em contato com os que estão na terra. Logo, não podem ouvir as orações dos vivos. Vamos para a quarta parte. Quarta parte, do versículo 34 até o 40. O grande mandamento. Vamos agora para a leitura. Entrando os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se em conselho. Um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus respondeu: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Bem, o texto deixa claro os dois mandamentos que todo cristão deve obedecer. Primeiro, adorar a Deus, Deus de todo entendimento, conhecimento, ter Deus sempre em primeiro lugar.
Este mandamento é essencial para as nossas vidas, confiarmos sempre nele, orar, procurar andar em conformidade com a palavra de Deus. Este é o primeiro grande mandamento. E o segundo, amar o nosso próximo. Por quê? Porque o nosso próximo também é imagem e semelhança de Deus, também é uma criatura de Deus. Portanto, se é uma criatura de Deus, tem virtudes. Ocorre que, em função do pecado, o ser humano passou a ter defeitos. Agora, quando eu olho o ser humano, eu tenho duas possibilidades. Eu posso olhar para uma pessoa e só ver defeitos, mas também posso olhar para a pessoa e ver nela virtudes, mesmo a pessoa sendo uma pecadora, cheia de defeitos. E qual é o poder do Evangelho? É transformar a vida da pessoa, é exaltar as virtudes na vida da pessoa. Por isso precisamos amar todas as pessoas. Não podemos discriminar as pessoas. Infelizmente, nós encontramos no nosso meio, na internet, por exemplo, até líder religioso que se diz cristão, discriminando pessoas, ofendendo pessoas, xingando pessoas. Esse não é o comportamento do cristão genuíno. Precisamos tomar muito cuidado. E eu sempre digo, claro, nunca devemos generalizar. São exceções. Vamos agora para a nossa abordagem apologética. Amarás o Senhor teu Deus. Islamismo, com o objetivo de negar a doutrina da Trindade, cita esse texto, entre outros, para afirmar que Jesus acreditava em um Deus. Resposta apologética. Claro que Jesus acreditava em um único Deus, pois a doutrina da unicidade de Deus é a viga mestra do Novo Testamento. Deuteronômio 6:4 foi citado por Jesus em Marcos 12:29, e no versículo 32, disse: E com verdade disseste que há um só Deus, e que não há outro além dele. O apóstolo Paulo afirma: todavia, para nós há um só Deus. O ensino de Jesus em nada é contraditório à doutrina bíblica da Trindade. Ao contrário, o próprio Jesus esclarece o que antes estava implícito no Antigo Testamento. A unidade de Deus não é absoluta, é composta. Aí tem o comentário, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Os adventistas também utilizam esse texto. Qual é o grande mandamento da lei? Adventistas do sétimo dia dividem a lei de Deus em duas partes: lei moral, em referência apenas aos 10 mandamentos, e lei cerimonial, relacionada somente à lei de Moisés, abrangendo os 5 livros do Pentateuco. Segundo alegam, as 2 tábuas de pedra com os mandamentos eram a lei moral e o livro da lei. Posto ao lado da arca, continha as leis cerimoniais já abolidas. Com isso, estabelecem que a lei moral é obrigatória aos cristãos, na qual está incluída a observância do sábado. Resposta apologética. Os 2 mandamentos citados por Jesus como sendo os maiores estão inseridos no livro da lei escrito por Moisés. Em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, encontramos: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E lemos em Levítico 19, versículo 18: mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esses 2 livros foram escritos por Moisés e compõem o Pentateuco, ou seja, o livro da lei, posto ao lado da arca. O adventismo afirma que este livro, ou da lei, continha as leis cerimoniais já abolidas. Nova Era de Novo afirma que os mandamentos citados no versículo em análise conduzem à unidade das religiões. A barreira de separação entre o microcosmo, o homem, o macrocosmo, Deus, é desfeita pela união de valores espirituais. Resposta apologética. O texto em estudo não está falando a respeito dos valores espirituais, mas dos deveres que temos para com o nosso próximo. A parábola do bom samaritano,
Lucas 10, versículo 30, retrata fielmente os objetivos da lei. O bom samaritano não teve de assimilar os valores espirituais do moribundo, que estava inconsciente quando recebeu a ajuda de que tanto precisava. Por outro lado, Jesus também está se referindo àqueles que não vivem de acordo com as Escrituras. O próprio Senhor será o juiz que deliberará contra os ímpios. Aí vem as citações. Embora Deus ame o mundo, condenará aqueles que rejeitam sua provisão de salvação em Jesus Cristo. E agora, quinta e última parte deste capítulo. Quinta e última parte, do versículo 41 até o 46, que é o último versículo, o Cristo, filho de Davi. Vamos agora para a leitura. Estando reunidos os fariseus, Jesus lhes perguntou: o que vocês pensam do Cristo? De quem é filho? Eles responderam: de Davi. E Jesus perguntou: então como é que Davi, pelo Espírito, chama o Cristo de Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor, sente à minha direita até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés? Portanto, se Davi o chama de Senhor, como ele pode ser filho de Davi? E ninguém podia lhe responder uma palavra, e a partir daquele dia, ninguém mais ousou fazer perguntas. Esse texto é muito importante, porque nós encontramos grupos que negam a doutrina da Santíssima Trindade. Porque onde Jesus diz que pelo Espírito Davi disse o Senhor ao meu Senhor, este Senhor é Deus Pai. Como Deus Pai pode chamar Deus Filho, Jesus Cristo, de Senhor? Eu, por exemplo, eu chamo meu pai de Senhor, mas meu pai não me chama de Senhor. Não tem lógica ser ao contrário, mas neste caso é Deus Pai chamando Jesus de Senhor. Logo, Jesus só pode ser Deus. Lembra da doutrina da Trindade? Nós cremos em um único Deus, mas nós encontramos na divindade três pessoas: a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Por isso que esse texto é muito importante. Vamos ler agora os comentários que estão no rodapé da Bíblia Apologética sobre esse assunto. Testemunhas de Jeová, disse o Senhor ao meu Senhor, criticam a doutrina bíblica da Trindade e argumentam o seguinte: se Jesus fosse Deus, como poderia Deus falar consigo mesmo? E ainda que a tradução do Novo Mundo expõe melhor o texto: a pronunciação de Jeová a meu Senhor é. Resposta apologética: em primeiro lugar, Deus não está falando consigo mesmo, como argumentam as testemunhas de Jeová. Quando afirmamos que Jesus é Deus, não estamos dizendo que Jesus é o Pai. O grupo confunde essa doutrina bíblica e tem a ousadia de afirmar que os evangélicos são contraditórios quanto ao conceito da Trindade. Mas não é bem assim. Ou seja, os cristãos não confundem as pessoas da unidade composta de Deus, um só Deus, três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Mateus 28 e 19. O texto bíblico diz claramente que o Senhor estava falando com o Senhor, ou seja, o Pai, Senhor, falando ao Filho, meu Senhor. E aí nós concluímos mais um capítulo do Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 22. Este capítulo é formado por 39 versículos e dividido em duas partes. Vamos ver? Mateus capítulo 23 é formado por 39 versículos e é dividido em duas partes. A primeira parte começa no versículo 1 e vai até o 36. Tema: Jesus censura os escribas e os fariseus. A segunda parte, do 37 até o 39, que é o último versículo. Tema: o lamento sobre Jerusalém. Agora vamos para a nossa informação geográfica deste capítulo, capítulo 23. Este mapa nós já conhecemos, o mapa da região de Canaã, região que Jesus exerceu seu ministério. A região de Canaã tem uma superfície de 26 mil quilômetros quadrados. É um pouquinho maior que o estado de Sergipe e um pouco menor que o estado de Alagoas.
A população na época de Jesus era de aproximadamente 600 mil pessoas. E este é o mapa da cidade de Jerusalém, que também nós já estudamos. Nós temos aqui o templo, o Monte das Oliveiras, Betfagé, Betânia, onde habitavam Lázaro e suas duas irmãs, Maria e Marta. A distância de Betânia a Jerusalém é de aproximadamente 6 quilômetros. A população na época de Jesus da cidade de Jerusalém era de mais ou menos 30 mil pessoas. Agora, em tempo de festa, esse número chegava a mais ou menos 150 mil pessoas ou até ultrapassava. Recapitulando a primeira parte, do versículo número 1 até o 36, o tema Jesus censura os escribas e os fariseus. Vamos começar nosso estudo lendo os 2 primeiros versículos. Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Como nós já vimos em versículos anteriores, os discípulos, uma multidão, todos acompanham Jesus. E ele está falando dos fariseus. E quem eram os fariseus? Um grupo de religiosos, pessoas piedosas, que queriam preservar os ensinamentos de Moisés, o Pentateuco. E os escribas? Os escribas eram os copistas, os estudiosos, que conheciam com profundidade a lei e eles interpretavam a lei. Agora, um detalhe importante: nem todo escriba era fariseu e nem todo fariseu era escriba. Um outro detalhe é que os fariseus também viviam no meio do povo, da população mais simples, mais humilde. E estar sentado na cadeira de Moisés significa que eles estavam dando continuidade naquilo que Moisés ensinou. Seria como um professor universitário que tem uma cadeira numa universidade. Essa é a ideia. Era um trabalho muito importante, mas vamos observar a continuidade para entender o que estava acontecendo com esses escribas, com estes fariseus. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Observe que Jesus não era contra o ensino dos fariseus, dos escribas. Ocorre que eles ensinavam, mas não obedeciam. As obras dos escribas e dos fariseus não estavam correspondendo com o que eles ensinavam. É importante também notar que este momento é um momento de transição. Jesus está implantando a igreja, ele não concluiu ainda a obra. Por isso que Jesus fala que eles devem obedecer o judaísmo que ensinavam os escribas e os fariseus. Esse detalhe é muito importante. Vamos em frente. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. E de novo, eles tentam impor, colocar sobre o povo mais simples, mais humilde este fardo pesado, mas eles não obedecem o que eles ensinam. Eles não colocam em prática os seus próprios ensinamentos. É sobre isto que Jesus está falando, o texto é claro. Vamos em frente. Praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros, pois alargam os seus filactérios e alongam as franjas de suas capas. Gostam do primeiro lugar nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas, das saudações nas praças e de serem chamados de mestre. Esses filactérios que Jesus cita no texto é uma caixinha pequena que eles colocavam ali textos bíblicos. Eles utilizavam no braço esquerdo e também na testa. Veja que a pessoa usando esses filactérios, ela se destaca no meio de outras pessoas. E as franjas dos vestidos, das túnicas também, eles faziam de forma para causar um destaque, para mostrar que eles eram diferentes. Gostavam também de ser chamados de mestres, de doutores, de ensinadores, de procurar um lugar de destaque nas sinagogas, no templo, mas tudo com o objetivo de apenas aparecer, de se destacar. Observe,
Mas vocês não serão chamados de mestre, porque um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Aqui na terra não chame ninguém de pai, porque só um é o pai de vocês, aquele que está nos céus. Nem queiram ser chamados de guias, porque um só é o guia de vocês, o Cristo. Perceba que na igreja nós só temos um mestre. Quem é o mestre da igreja? É o próprio Deus, é Jesus nosso Senhor. Hoje a igreja é conduzida pela pessoa do Espírito Santo, que é Deus. Está lembrado da doutrina da Santíssima Trindade? Nós cremos em um único Deus, mas nós encontramos em Deus três pessoas distintas. A pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Quando Jesus retornou para o Pai, ele disse que não nos deixaria órfãos, que não deixaria a sua igreja órfã. Então ele enviou a pessoa do Espírito Santo. Ele é o mestre da igreja. Precisamos deste guia, desta orientação espiritual na nossa jornada cristã. Mesma coisa, Pai. Pai no sentido espiritual, claro, de quem nos gerou espiritualmente. Deus é o nosso Pai. Jesus é o nosso guia. O Espírito Santo é nosso guia. Jesus não está condenando a formação acadêmica, a formação teológica, não. Não é isso que Jesus está falando. Até porque o conhecimento teológico, o estudo, nos ajuda a melhor entender as Escrituras, mas é apenas uma ferramenta de suporte, didática. A verdadeira orientação precisa ser do céu, precisa ser do Espírito Santo. A igreja nunca deve se esquecer disto. Quando a igreja esquece que a orientação precisa ser espiritual, ela deixa de cumprir o seu papel, ela não tem mais utilidade, torna-se o culto em uma reunião filosófica, reunião de apenas conhecimento humano. É sobre isto que o texto está tratando. Vamos em frente. Mas o maior entre vocês será o servo de vocês. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Sempre na aula presencial eu pergunto quem foi o primeiro diácono da igreja. Você sabe quem foi? Foi Jesus nosso Senhor. Diácono significa servo. Ele veio para nos servir e não para ser servido. Então ele deixou o exemplo. Ora, se o próprio Deus veio para nos servir, consegue imaginar a nossa condição quando nós estamos na obra do Senhor? Todos são servos. Não existe diferença para Deus. Quem na igreja ocupa uma posição de pastor, presbítero, não importa, precisa sempre tomar cuidado para não perder a condição de servo, a condição de servir. Quanto mais elevado o grau na hierarquia eclesiástica, mais a pessoa precisa servir. É isto que Jesus está nos ensinando. Vamos em frente. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas, pois vocês mesmos não entram, nem deixam entrar os que estão entrando. Jesus vai usar o termo hipócrita 7 vezes neste capítulo, e sempre acusando os fariseus e os escribas. E o que é hipocrisia? É querer aparecer aquilo que não é. A ideia de um ator. O ator representa uma pessoa, interpreta uma pessoa, mas ele não é aquela pessoa que ele está representando. Essa é a ideia de hipocrisia. A pessoa que vive só de aparência. E Jesus está falando que essas pessoas, elas impedem outras pessoas de acessarem as coisas de Deus. Não entram e impedem que outras pessoas consigam entrar. Infelizmente, nos dias em que estamos vivendo, nós temos visto a hipocrisia na igreja. Claro que nunca podemos generalizar, mas precisamos fazer uma reflexão. Esses ensinos servem também para a igreja, para a liderança, para aqueles que conhecem mais as Escrituras, que estudaram com profundidade a palavra de Deus. Não basta só estudar, precisa também praticar. Vamos em frente.
Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Por isso vocês sofrerão juízo muito mais severo. Por ter conhecimento religioso mais elevado, por ter formação acadêmica, se julgar doutor, mestre, explora as viúvas, as pessoas mais simples. De novo, nós temos visto isto nos nossos dias, no nosso meio, no meio evangélico. Mas Jesus adverte que estas pessoas que usam estes métodos para tirar dinheiro das pessoas mais simples, estas pessoas terão um julgamento mais severo, sofrerão um juízo mais severo. Vamos em frente. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito e, uma vez feito, o tornam filho do inferno 2 vezes mais do que vocês. Observe, nós encontramos líderes religiosos que se dizem cristãos, ensinadores, doutores, que o único objetivo é lotar o templo, é conseguir cada vez mais pessoas, prosélitos, tiram de outras denominações, são pescadores de aquário. E quando nós observamos o ensinamento destas pessoas, são cheios de heresias, não são comprometidas com a verdade. O único objetivo é o seu próprio ego, é melhorar a sua situação financeira, é explorar o povo. É sobre isso que o texto está falando. Sempre estou repetindo, não podemos generalizar, mas você sabe do que eu estou falando. Vamos em frente. Ai de vocês, guias cegos, que dizem, se alguém jurar pelo santuário, isso não tem importância. Mas, se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Seus tolos e cegos, qual é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E vocês dizem, se alguém jurar pelo altar, isso não tem importância. Mas, se alguém jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, qual é o mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que está sobre ele. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado no trono. De novo, assim como os escribas e os fariseus estavam mais preocupados com a oferta, hoje não é diferente. Nós encontramos líderes, homens e mulheres, que estão mais preocupadas com os dízimos, com as ofertas, do que com o reino de Deus, com a palavra de Deus, do que com o objetivo das pessoas que trazem as ofertas e os dízimos. As pessoas estão trazendo para o Senhor, mas a liderança está mais preocupada se a pessoa trouxe ou não oferta do que com a vida da pessoa, do que o comprometimento da pessoa com as coisas de Deus. Estão mais preocupadas com o dinheiro do que com o reino de Deus, do que as coisas sagradas, com o Deus do templo. Você sabe do que eu estou falando. Precisamos tomar muito cuidado, precisamos ter muita atenção. Vamos em frente. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deviam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, coam um mosquito, mas engolem um camelo. Sobre a questão do dízimo, eu tenho um vídeo aí gravado só sobre o dízimo, ensinando que o dízimo não tem nada a ver com salvação. A salvação é de graça. É verdade que nós temos igrejas que utilizam este método, que ensina este método, um método bom, de dizimar. Outras já trabalham apenas com ofertas, mas nunca deve ser por imposição. Eu já vi
pregadores usar esse texto para justificar nos dias atuais, na época em que vivemos na graça, que o dízimo é obrigatório. Mas não é isto que Jesus está falando, e precisamos também considerar que Jesus está falando com o seu povo, com o povo judeu. Lembra que eu falei no início da aula, é um período de transição, e a transição já ocorreu. Nós não estamos mais na lei, nós estamos na graça. E na graça o que prevalece é o amor. Claro que nós sabemos que a obra de Deus precisa de ter recursos financeiros para a manutenção, para sustentar os obreiros, mas nada deve ser feito por imposição. Tudo deve ser feito de forma voluntária, seja dízimo ou seja oferta. E quando Jesus fala que eles com um mosquito, mas engolem um camelo, naquela época eles colocavam uma tela nos jarros, nos utensílios que continham vinho, por exemplo, para que os insetos não caíssem no vinho. Ficavam por cima daquela tela, e se caíssem eles coavam, como eu disse, com essa tela. Eles tinham todo esse cuidado. Agora veja, eles estavam tendo cuidado com o inseto, mas engoliam um camelo. Ou seja, tomavam cuidado com coisas insignificantes e coisas importantes, eles estavam deixando, vamos usar o termo, passar batido. Este é o sentido do texto. E hoje não é diferente. No nosso meio nós vemos grupos que ficam cuidando de detalhes da vida das pessoas, questões insignificantes, por exemplo, usos e costumes. Mas as doutrinas fundamentais da nossa fé não estão ensinando. Esta é a reflexão que deve ser feita. Vamos em frente. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas estes, por dentro, estão cheios de roubo e de glutonaria. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. De novo, preocupação com o exterior, com a aparência, mas o interior que deve ser cuidado. A palavra de Deus é alimento para a nossa alma, não é para a nossa carne. Agora, a nossa alma sendo bem alimentada, ela neutraliza os prazeres da carne, os desejos da carne. É isto que o texto está falando. Quando nós somos bem alimentados com a palavra de Deus, automaticamente esta alimentação espiritual proporcionará um comportamento diferente na sociedade, um jeito diferente de agir. Portanto, a mudança deve partir do interior. É isto que o texto está ensinando. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês são semelhantes a sepulcros pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vocês por fora parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. Na época de Jesus, eles pintavam com cal a sepultura, para que as pessoas percebessem de longe que ali tinha alguém sepultado. E até hoje é assim. Quando nós vamos num cemitério, nós vemos sepulturas muito bem cuidadas, mas interiormente você sabe o que nós encontramos dentro de uma sepultura. E esta era a condição na época dos escribas e dos fariseus. Aquela aparência que nós já vimos nos primeiros versículos era só exterior. Interior, eles estavam imundos, cheios de maldade. Aliás, estavam até preparando, buscando uma forma de condenar Jesus, de matar Jesus. E Jesus sabia disso, porque Jesus conhece o interior, o que estão pensando as pessoas. Vamos em frente. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês edificam os sepulcros dos profetas, enfeitam os túmulos dos justos
E dizem: se nós tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices quando mataram os profetas. Assim, vocês dão testemunhos contra si mesmos de que são filhos dos que mataram os profetas. Portanto, tratem de terminar aquilo que os pais de vocês começaram. Eles achavam que eram diferentes das gerações anteriores, porque eles sabiam da morte dos profetas causadas pelas gerações anteriores, mas eles estavam tendo o mesmo comportamento e pior ainda, iriam levar Jesus até a crucificação. Eles foram os responsáveis pela crucificação de Jesus. E Jesus, sabendo disto, na sua onisciência, deixa isto bem claro no texto. Vamos em frente. Serpentes, raça de víboras, como esperam escapar da condenação do inferno? Por isso, eis que eu lhes envio profetas, sábios e escribas. A uns vocês matarão e a outros crucificarão. A outros ainda vocês açoitarão nas sinagogas e perseguirão de cidade em cidade, para que recaia sobre vocês todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês mataram entre o santuário e o altar. Em verdade lhes digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Eles estavam julgando, condenando as gerações antes deles, mas eles estavam na mesma situação. E como eu disse, pior ainda, estavam tramando a morte de Jesus. E não só tramando, induziram o povo, a multidão, para que pedisse a crucificação de Jesus. Agora vem a pergunta: será que hoje é diferente? Será que ainda existe esse comportamento na igreja? Será que existem pessoas com as características dos fariseus e dos escribas em nosso meio? Fica aí para a sua reflexão. Vamos agora para a segunda e última parte. Segunda parte do versículo 37 até o 39, que é o último versículo. Assunto: o lamento sobre Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Observou a compaixão de Jesus, o amor que Jesus tem pelas pessoas, pela cidade de Jerusalém, por exemplo, a cidade do grande rei. Jesus sabia o que iria acontecer com a cidade, que a cidade seria destruída devido a eles abandonarem Deus. Nós vamos ver mais detalhes sobre o que vai acontecer com a cidade de Jerusalém. Observe que Deus sempre está agindo com misericórdia, sempre dando oportunidade para o arrependimento. Deus enviou muitos profetas, enviou seu filho, mas eles recusaram. E a consequência foi a destruição da cidade, que nós vamos estudar mais na frente. Vamos para a conclusão. Pois eu lhes afirmo que, desde agora, não verão mais até que venham a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Esta palavra é uma palavra escatológica. Jesus sabia que estava nos seus últimos dias, é a última semana da vida de Jesus aqui na terra. Ele será crucificado, mas um dia ele voltará e o povo judeu irá dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Vamos ler agora os comentários que estão no rodapé da Bíblia Apologética sobre esse assunto. No versículo 3, onde diz: porque dizem e não fazem. Veja como o grupo Meninos de Deus interpreta esse texto. Afirmam que existe muita hipocrisia nas cerimônias religiosas das igrejas evangélicas. Resposta apologética: os meninos de Deus, a família do amor, são incompatíveis com as Escrituras e não poderiam deixar de ser, pois trazem de volta a prostituição sagrada,
forma de culto de algumas religiões pagãs, principalmente nos tempos do Antigo Testamento, que é a abominação aos olhos de Deus. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo se entregue à fornicação como aqueles e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Judas 1:7. Agora o versículo 37, onde diz: quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, e tu não quiseste. Vamos verificar como o universalismo interpreta esse texto. Fundamenta-se na onipotência divina para afirmar que não há criatura, homem, que não possa ser restaurada por Deus, porque a bondade e o desejo divinos proporcionam a salvação de todos os homens. Vamos para a resposta apologética, a resposta de defesa. O fato de Deus desejar a salvação de todos os homens não significa que o Senhor obrigará o homem a concordar com o seu desejo. Leaves ensina que por conta do livre-arbítrio existem dois tipos de pessoas: o tipo que diz a Deus, seja feita a tua vontade, e o tipo a quem Deus diz, seja feita a tua vontade. A mãe pode desejar sucesso profissional e saúde para o filho, mas o filho pode desprezar os desígnios maternos e optar por uma vida criminosa ou por uma morte prematura em decorrência dos vícios. O livre-arbítrio é retratado em vários pontos da Bíblia, como, por exemplo, na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, e Gálatas, capítulo 6, versículos 8 e 9.